Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Ivan Bonilha e Ives Linhares, do auditor Tiago Barbosa, da procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, doutora Elisa Condo Langner, declara aberta a 26ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o auditor Cláudio Augusto Canha por motivo de férias. Submeto à homologação do plenário a ata de número 25, da sessão do dia 26 de julho próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. Concedo aos membros a oportunidade, de acordo com o regimento interno, para comunicações e inclusão de processos, comunicando desde logo que, nos termos definidos pelo regimento interno, trago ao conhecimento desta Câmara que nos autos de número 000-1473-16.20, 15.8.16.0150, de ação ordinária de nulidade de ato administrativo, em que é requerente Inês Gomes e requerido o Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Helena, que declarou a nulidade de atos proferidos no processo 17.2570/12, a partir do despacho 287/13, peça 52 dos referidos autos, incluindo-se nesse o acordo de parecer prévio 125/14. Está aberta a palavra para comunicações e inclusão do processo. Conselheiro Ivan Bonilha. Presidente, para comunicar prorrogação de sobrestamento na COFI do protocolo 22.8910/16. Obrigado. Perdão. Mais a solicitação de inclusão na pauta de processo que trago em mesa, o protocolo é o 54.9620/17. Era essa a solicitação. Conselheiro Ivens. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento do ato de inativação 558.154/16 na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Muito obrigado. Devidamente anotado. Não havendo... Senhora Procuradora. Eu comunico a devolução ao conselheiro Ivens do protocolo de tomada de contas extraordinária 19.83313, que está em poder do Ministério Público. Devidamente anotado. Ainda continua a livre a palavra. Ninguém querendo fazer uso. Passo ao relato de minha pauta. Tem o processo de alerta 25710717 do município de Alvorada do Sul, em razão da extrapolação do limite de 95% para a despesa com pessoal do Poder Executivo referente ao exercício de 2016. A instrução do processo é pela expedição do alerta e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Votação aprovada. Tomada de contas especial do município de Quatro Barras, instaurada em decorrência da falta de prestação de contas da União Fraternal Divina Piedade, de Campina Grande do Sul, relativo à transferência voluntária efetuada para o atendimento de 2 menores de idade em situação de risco social e pessoal, por meio do convênio 10/13, com vigência de 10 de janeiro de 13 a 31 de 12 do 13, no valor de R$ 2.800. Pelo expediente, a municipalidade concluiu que houve irregularidade acerca das ausências de aplicação financeira e de prestação de contas por parte da tomadora, acarretando dano de R$ 1.563,71. A Coordenadoria de Fiscalização é pela procedência, mas pela regularidade das contas, com a seguinte ressalva: a ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, até pelo valor pequeno, e faz recomendações. O Ministério Público acompanha
e o relator também acompanha a instrução do processo. Está em discussão. Votação aprovada. O 27 e 2748, prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município de Coronel Domingos Soares, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais daquele município, por meio do termo do convênio 604/12, no valor de R$12.000. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Ressalvas quanto à ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas e das despesas realizadas sem comprovação do regular processo. E faz recomendações. O Ministério Público, parecer 2938/17, acompanha. Este relator também acompanha, pela regularidade, com as ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação aprovado. 5676-1014. Prestação de contas de transferência voluntária em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social à Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social, no valor de R$ 317.922,53, objetivando a implementação do projeto Karatê em Ação Paraná. A Coordenadoria de Fiscalização, por meio das instruções 170/15 e 2312/16, opina pela irregularidade das contas em função da seguinte irregularidade: pagamentos realizados em favor de fornecedores que constituem própria parte da avença. Por conta da irregularidade, a unidade técnica indica a necessidade de recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 13.806,96, de forma solidária pela tomadora e por Nelson Wagner de Sante, presidente da mesma. E faz ainda recomendações. O Ministério Público, no parecer 29/24/17, concorda com o posicionamento pela irregularidade, porém diverge quanto à responsabilidade pela devolução parcial de valores. Lembrando que a uniformização de jurisprudência, a uniformização número 3, acórdão 1412/6, entende, via de regra, pela responsabilidade institucional dos casos de repasse realizados a entidades privadas. Nós fazemos uma análise do processo e, no final, acompanhamos o Ministério Público e propomos a irregularidade da presente prestação de contas, o recolhimento parcial dos R$ 13.806,96 pela Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social, e faço recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. O 2355-6611, prestação de contas da urbanização Curitiba, relativo ao exercício de 2010. A COFIN emite instrução 882/17, concluindo pela irregularidade das contas, em razão da ausência de relação nominal completa dos valores registrados na conta investimentos, com a aplicação da multa do 87.1b da nossa lei complementar. Ainda, com relação à existência de contas com valores registrados por longo período de tempo, com também a aplicação de multa do 87.4g. Ainda, com relação à divergência no grupo de contas que compõem o balanço patrimonial comparado ao balanço de verificação,
ainda com a aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar. O Ministério Público, no parecer 2.852/17, manifesta-se no mesmo sentido, acompanhando a instrução. Nós fazemos um voto relativamente longo, analisamos os itens e, no final, acompanhamos a instrução do processo e propomos a irregularidade das contas, urbanização de Curitiba, exercício de 2010, devido aos motivos já destacados anteriormente, com a aplicação das multas também já relatadas. É a proposta, acompanhando a instrução do processo. Está em discussão, votação, aprovado. O 268.876, Câmara Municipal de Jandaia do Sul, exercício de 2013, encaminhadas pelo senhor José Aparecido Pereira. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalva em relação a funções de assessoria jurídica e técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. Ministério Público, no parecer 3.250/16, opina no mesmo sentido. No meu voto, analiso a prestação de contas e, no final, proponho que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Jandaia do Sul, exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, José Aparecido Pereira, com ressalvas. E, por fim, que seja instaurada a tomada de contas extraordinárias, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno, a fim de apurar possíveis inconformidades quanto aos servidores públicos concursados no exercício de 2014 e da natureza de seu vínculo. Eu faço essa proposta e, no meu voto, eu digo que consta da instrução processual que ocorreram as nomeações e exercício das funções de contador e advogado por servidores efetivos, sendo esses procedimentos considerados regulares e passíveis de registro por esse Tribunal de Contas, nos termos do Acordo 1489. No entanto, considerando a Instrução 967, entendemos por bem sugerir a instauração de tomada de contas extraordinária, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno, para apuração de possível inconformidade na contratação dos servidores efetivos no exercício de 2014, uma vez que foram cadastrados no sistema SIM-AP somente em setembro de 2014 e estavam no exercício desde janeiro do mesmo ano. Em especial, a situação do contador Jornadson Royce Pedroso. Então, eu faço esses esclarecimentos no meu voto e, na proposta, então, eu sugiro a instauração da tomada de contas extraordinária. Está em discussão. Votação aprovada. O 27.83.40.14, Previdência Social do município de Quatro Barras, relativa ao exercício de 2013, caminhadas pelo seu presidente, Luiz Marcelo da Silva. A COFIN conclui pela irregularidade das contas em decorrência de conta bancária com divergência de saldo não comprovada. Responsáveis por diferença em conta bancária a apurar. Imputação de responsabilidade ao gestor por diferenças em contas correntes bancárias. Falta de medidas para regularização de saldos anteriores e ocorrência de incremento no saldo anterior. Sugere ainda a COFIN a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da nossa lei complementar. Entende ainda pela ressalva quanto à falta de credenciamento das instituições que receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS. O Ministério Público, no parecer 4.936/16, acompanha a manifestação. No entanto, no nosso voto, nós afirmamos que, em relação
A conta bancária com divergência de saldo não comprovado, considerando que o valor histórico que deu causa ao apontamento em exame foi de apenas R$ 1.779,07, que seu registro na contabilidade da entidade ocorreu nos exercícios de 2003 e 2004, ou seja, não teve origem em atos da administração do exercício em exame, que é 2013. Entendemos, então, que não cabe responsabilização ou aplicação de qualquer medida sancionatória ao gestor, devendo o item ser convertido em ressalva. Desta forma, propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Previdência Social do município de Quatro Barras, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente à época, Luiz Marcelo da Silva, com a ressalva e, por fim, que seja determinado ao gestor que, no prazo de 90 dias, comprove a tomada de medidas necessárias à regularização do item relacionado à conta bancária com divergência de saldo não comprovado. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. O 25.5875, do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia. Eu vou pedir o adiamento desse processo. Consulta o plenário sobre o adiamento. Está adiado. O 25.2012, do Fundo de Previdência do município de Rio Branco de Ivaí, relativo ao exercício de 2015, caminhadas pelo seu presidente, Jasson Despranche. No bom francês, Despranche. A COFIN, coordenador de fiscalização municipal, emite a instrução 3.833, concluindo pela irregularidade das contas, em relação de divergência de saldo em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, com aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º da lei complementar. E ainda, ausência de encaminhamento do laudo atuarial relativo ao exercício de 2015, com aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4º e também do artigo 87, primeiro B da nossa lei complementar. Indica ainda a ressalva em decorrência da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM com atraso, com aplicação de multa prevista no 87, 3B da lei complementar. O Ministério Público caminha no mesmo sentido. Destacamos que, mesmo tendo sido oferecida a oportunidade de apresentar suas justificativas em sede de contraditório, o responsável deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo 1843/16. Desta forma, acompanha a instrução pela irregularidade das contas do Fundo de Previdência do município de Rio Branco do Ivaí, exercício de 2015, de responsabilidade dos seus presidentes, senhora Edineia Aparecida Ferreira, gestora no período de 1º de janeiro de 15 a 30 de 11 do 15, e do senhor Jasson Despranche, gestor no período de 1º de 12 do 15 a 31 de 11 do 17, em decorrência dos seguintes apontamentos: divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, aplicando-se a multa do 87.4G da lei complementar, individualmente a senhora Edineia Aparecida Ferreira e ao senhor Jasson Despranche. E ausência de encaminhamento do laudo atuarial relativo ao exercício de 2015, multa prevista no 87.4G da lei complementar ao senhor Jasson Despranche. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. O 35.7671, Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar
de Nova Esperança do Sudoeste, eu peço adiamento. Está adiado. O 2342-82, prestação de contas do município de Nova Olímpia. Qual que eu adiei aí atrás? 357, o que que é? Da onde que é? Consórcio Municipal de Esperança do Sudoeste. Processo do município de Nova Olímpia, também peço adiamento. Está adiado. O 241750 do município de Marumbi, contas relativas ao exercício de 2014, encaminhadas por seu prefeito à época, Marlon Castro Pavese Pini. A unidade técnica é pela regularidade, no mesmo sentido é o parecer do Ministério Público, e esta também é a proposta do relator, que o parecer prévio, que seja, esta Corte emita o parecer prévio recomendando julgamento pela regularidade das contas do município de Marumbi, exercício de 2014. Está em discussão, votação, aprovado. O 262286 do município de Prudentópolis, contas relativas ao exercício de 2014, encaminhadas pelo prefeito Adelmo Luiz Klosowski. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão do relatório de controle interno encaminhado, não apresentar os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal, com aplicação de multa do 87º, combinado com o parágrafo 4º e ainda do 87.1b da lei complementar. O Ministério Público, no parecer 2086, acompanha a instrução técnica, mas afirma que, considerando a possível presença de ilegalidade e de dano ao erário em outros procedimentos licitatórios e de dispensa de licitação que não integravam a amostra originariamente requisitada pela Corte, e ainda diante da ausência de atuação do controle interno no período, entendeu pela verticalização das apurações e a determinação de extensão dos trabalhos para análise dos procedimentos realizados no exercício de 2014, bem como dos respectivos contratos celebrados, motivo pelo qual requer a instauração de auditoria, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno. Nós vamos acompanhar a instrução da unidade técnica, acrescentando o solicitado pelo Ministério Público, e propomos que o parecer prévio seja pela irregularidade das contas do município de Prudentópolis, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito Gilvan Pisano Agibert, em decorrência do relatório de controle interno encaminhado, não apresentar os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal, que, considerando a disponibilidade administrativa e financeira, a presidência desse Tribunal de Contas adote providências necessárias para incluir em seu programa de fiscalização a instauração de auditoria, conforme previsto no artigo 254 do Regimento Interno, a fim de averiguar eventual inconformidade nos procedimentos licitatórios.
Por fim, que seja aplicado ao senhor Gilvan Pisano Agiberti a multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 24.95.18.16, prestação de contas do município de Santa Helena, relativa ao exercício de 2015, encaminhados pelo prefeito, senhor Juscerley Sotoriva, ou Sotóriva. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão do relatório do controle interno apresentar ocorrência de irregularidade passível de desaprovação da gestão, com aplicação de multa prevista no 87.3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar. O Ministério Público, no parecer 2.929.17, acompanha a unidade técnica. E nós propomos, então, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização e o douto Ministério Público, e ainda considerando tudo que mais consta do processo, o parecer prévio desse tribunal recomenda o julgamento pela irregularidade das contas do município de Santa Helena, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito, senhor Juscerley Sotóriva, em decorrência do relatório de controle interno apresentar ocorrência de irregularidade, que se aplique ao senhor Juscerley Sotóriva a multa prevista no 87.4G da nossa lei complementar em razão da irregularidade mencionada. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem ainda o 26.36.18, prestação de contas do município de Manfrinópolis, relativas ao exercício de 2015, encaminhadas pelo prefeito à época, Cláudio Guberti. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão do resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, com aplicação de multa e ainda pela ressalva em relação à não comprovação de publicação dos relatórios de gestão fiscal. O Ministério Público acompanha. Nosso voto, quanto ao resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, destaco que foi constatado um déficit no valor de R$ 229.278,03 na execução da fonte livre, que equivale a 2,11% das receitas desta fonte. Contrariando o entendimento exarado pela unidade técnica e pelo Ministério Público, deve ser afastada a irregularidade, pois, conforme demonstrado, o referido déficit é inferior a 5%, o que vem sendo entendido por esse Tribunal de Contas como passível de ressalva, conforme diversos acordos. Assim, considerando o que consta do processo, proponho que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Manfrinópolis, exercício de 2015, da responsabilidade do então prefeito Cláudio Guberti, ressalvando, entretanto, o resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS e a não comprovação de publicação dos relatórios de gestão fiscal. É o relatório e a proposta de voto. Está em discussão. Votação aprovada. Agradeço a atenção e passo a palavra para relato de pauta ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de Câmara, eu inicio pelo protocolo que pedi inclusão na pauta, que foi deferido, que é o protocolo 54.9620/17. É um pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Bom Sucesso,
através do seu prefeito, e a COFIT e a COEX, e também a COFAP, apontaram a inexistência de pendências impeditivas à emissão da certidão no âmbito das suas atribuições. Mas, por outro lado, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a COFIM, opinou nestes termos: pelo indeferimento da certidão liberatória em virtude da não aplicação do percentual mínimo constitucional nas ações de ensino no exercício de 2016, estando o município impedido ao recebimento de transferências voluntárias em relação à exigência contida no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois a COFIM entendeu oportuno ainda sugerir ao município propor, nos termos da Resolução 59/17 desse tribunal, a celebração de um termo de ajustamento de gestão, assumindo a responsabilidade de complementar o investimento constitucionalmente obrigatório em ensino, que deixou de cumprir no exercício anterior, não tendo essa observação interferido em seu opinativo pelo indeferimento do pedido. Por fim, o Ministério Público, junto a este tribunal, relata o exposto pela COFIM, inclusive a sugestão do TAG, e em vista do exposto pela unidade técnica, manifesta igualmente o seu posicionamento pelo indeferimento do pedido. Tendo em vista o que expôs a COFIM, pedido formulado pelo município não merece acolhimento. A não aplicação de 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino constitui impedimento à obtenção de certidão liberatória pelo município, com fundamento no artigo 212, caput da Constituição Federal. E artigo 25, como já falei, parágrafo 1º, inciso 4º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município alega que o descumprimento da norma se deu na gestão anterior, que ainda não foi possível compensar a referida ausência de aplicação de recursos e que os gastos com saúde, em contraposição àqueles com educação, foram, no exercício de 2016, bastante superiores ao limite mínimo legal. Asseverou ainda que o governo municipal vem trabalhando e realizando tratativas junto ao Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde para conseguir convênios e demais subsídios para aliviar a conta de saúde, que hoje onera os recursos próprios do município, e assim, então, transferir cerca de 13% desta diferença em recursos para a área de educação, cumprindo assim a meta dos 25%. E acrescenta que o governo municipal já está realizando licitações na área de educação para cumprir a determinação constitucional e pretende regularizar a situação nos próximos meses. Esclarece que está licitando um laboratório de informática para as escolas municipais, assim como reformas e ampliações de salas de aula e escolas. Apesar das justificativas, note-se que, mesmo tendo decorrido mais da metade do ano de 2017, o município ainda não demonstrou a utilização dos recursos que deixaram de ser aplicados no exercício financeiro anterior na área da educação. Dessa forma, não restou sanada a falha que constitui impedimento à emissão de certidão. Assim, o meu voto é pelo indeferimento do pedido de certidão. Nada obstante, destaque-se a ressalva contida no artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Oportunamente, encerre-se o presente processo com arquivamento dos autos na diretoria de protocolo, conforme disposição regimental. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Ilustre relator, como Vossa Excelência muito bem dispôs,
essa diferença de aplicação de recursos de 3% do Fundeb se refere ao exercício anterior. O prefeito assumiu agora em janeiro e vem envidando todos os esforços no sentido de corrigir esta falha que não deu causa. O tribunal ele tem analisado de forma simpática alguma argumentação ou solicitação de prefeitos que assumiram agora em janeiro e que têm pendências deixadas pelo prefeito anterior. E eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário que até para que este prefeito consiga completar esses 3% que faltam, deixados pelo seu antecessor, que fosse liberada essa certidão liberatória em caráter excepcional e por 60 dias ou 90 dias, conforme for o caso, e que nesse período o prefeito encaminhasse, então, para o tribunal um plano de ação para suprir esses 3%, que ele vem aplicando corretamente os 25% na sua administração. Repito, esta falha ocorreu através do prefeito anterior. E o prefeito anterior não está sendo punido, quem está sendo punido era o município. Embora eu entenda que o relato de Vossa Excelência foi correto, foi de acordo com os autos. Mas esse tribunal tem entendido no início, entendeu dar 3 meses, 4 meses para os prefeitos iniciantes, né? E esse com certeza não precisou dessa certidão até o momento, está precisando agora. Então eu queria sugerir ao plenário, devido a esses motivos exclusivamente que mencionei, que seja liberada essa certidão. Repito, o atual requerente, o requerente não deu causa, quem deu causa não está sendo punido e quem vai ser punido é o município. Então, em caráter excepcional, eu proponho que seja dado essa liberação, sendo que o prefeito atual fica responsável de apresentar na diretoria competente desta casa, no período em que durar a certidão liberatória, o seu plano para suprir esta lacuna deixada pelo prefeito anterior. É a minha proposta, continua em discussão. Senhor presidente, eu sou daqueles que entende e sabe da dificuldade que os pequenos municípios enfrentam, né, notadamente no panorama atual, em relação a cumprir percentuais dispostos não só na Constituição, mas também na Lei de Responsabilidade Fiscal, e talvez até seja um terreno no qual o tribunal tenha que se envolver mais, mas ele pede a certidão liberatória já sabendo que não é cumpridor de imposições normativas, até de estatura constitucional. Então, eu fico na seguinte situação. Quem pede uma certidão liberatória, já ciente das restrições a que está vinculado, na verdade está fazendo um pedido de piedade e clemência. Mas, para fazer esse pedido de piedade e clemência, eu acho que ele deveria ter, e já vamos aqui para mais da metade do ano em que ele assumiu a prefeitura, deveria ter por parte de quem requer e reconhece a falta algum tipo de atitude, ou se não, algum tipo de providência que já esteja encetando para recuperar ou para fazer cumprir posteriormente esse dispositivo constitucional. Não encontrei isso nesse pedido de certidão. Portanto, presidente, até entendendo perfeitamente a divergência de Vossa Excelência e, enfim, isso é uma questão de sensibilidade, eu ainda não consigo ver como favorecer o município ou o administrador que está à frente do município
num pedido em que ele não agrega outras iniciativas ou mesmo demonstra que está perseguindo a reposição dessa exigência constitucional. Então, portanto, eu mantenho meu voto com toda a vênia, a posição de Vossa Excelência, que é uma posição extremamente auxiliadora dos municípios, enfim, que tem o seu mérito, mas eu ainda mantenho o meu voto pelo indeferimento. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Ainda para discutir, na verdade, analisando a instrução da COFIN, me fica uma dúvida. Os motivos do indeferimento, conselheiro Ivan, seriam o não atingimento dos índices de educação e saúde no exercício de 2016 do seu antecessor, ou já haveria informações atualizadas com relação à permanência desse não atingimento neste exercício de 2017? Não sei se Vossa Excelência tem essa informação. Os dois? Os dois. Ah, perfeito. Na verdade, eu entendo o posicionamento do ilustre conselheiro, mas não entendo que o atual prefeito esteja solicitando clemência, porque ele não deu causa a essa irregularidade. Ele tem que proceder um TAG, mesmo aqui com o tribunal, para se sentir obrigado a repor esses 3%. E sem a certidão, ele não tem condições de realizar esse TAG, porque até porque na conta do Fundeb não foi deixado saldo. Então, eu mais uma vez apelo a Vossa Excelência para que entenda que não foi o prefeito que deu causa, que ele está tentando tomar providência, que essa situação do TAG, essa indicação do TAG, surgiu agora, né, por intermédio da instrução processual, e que devemos entender, às vezes, a situação do município, que se ele fosse ele que tivesse dado causa, eu nem teria argumentos, né, para tentar sugerir essa liberação. Mas como não foi ele que deu causa, sem a certidão ele não pode realizar esse TAG no sentido de repor esse percentual deixado pelo prefeito anterior. E repito, quem vai ser penalizado é o município e os munícipes, e não quem deu causa, né, que deveria ser responsabilidade, se tivéssemos condições de fazê-lo, quem deu causa, né, a esse procedimento. Então, mais uma vez, Vossa Excelência já deu o seu ponto de vista, eu respeito, mas eu tento fazer com que se entenda nesse plenário que esse cidadão não deu causa, está procurando uma maneira de sanar uma irregularidade causada por outro, e que quem vai sofrer com o indeferimento da certidão é o município, porque ele não vai ter condição de fazer o TAG para repor esse percentual que já existe. Então, eu proponho o deferimento e a obrigatoriedade de realizar esse TAG, né, no decorrer do prazo da certidão, se propondo, né, e estabelecendo as condições de reposição desse percentual, além do percentual que ele tem que gastar na sua administração, repor esses 3%. Continua em discussão, em votação. Ainda para discutir, presidente, é possível? Para discutir, claro, Vossa Excelência tem a palavra. O presidente citou agora, nessa segunda intervenção, depois de ter dado o voto, a pretensão dele, muito específica, né, com essa certidão, de propor o TAG. Sim. É evidente que esse Instituto do TAG é um instituto muito novo, né, recentemente criado, e acredito que seja um mecanismo, que vai ser um mecanismo muito eficiente para que possamos bem atuar na coleta de prestação de contas. Mas o artigo 13 da nossa resolução 59/2017, ele é expresso ao dizer que não se admite a celebração do termo de ajustamento de gestão quando implicar
na redução dos percentuais constitucionais e legal de investimento mínimo, a exemplo da saúde e da educação. Então, sabendo, esclarecido que ele pretende a certidão para propor o TAG, eu teria até dificuldade em interpretar, de acordo com o que nós temos, que ele possa se utilizar dessa figura do TAG para, digamos assim, consertar esta situação na área da saúde. Me parece que ele pode se utilizar de outras formas, enfim, propor alguma outra coisa, mas não o que está nesse pedido de certidão liberatória, presidente. Portanto, nestes termos em que é apresentada, somo aquilo que já falei na minha primeira oportunidade de discutir, agora com essa disposição legal que não prevê, não só não prevê, como até impede a feitura de um TAG nessa área de processamento do orçamento. E, enfim, era essa a última questão que eu gostaria de levantar. Obrigado. Eu entendo, Vossa Excelência, mas só acrescento finalmente que, sem a certidão, ele não terá como suprir essa deficiência de 3%. Se ele já não pôde suprir até o presente momento, sem a certidão, com certeza não receberá recursos, não vai ter condições de suprir essa deficiência de 3%, talvez não tenha condições nem de aplicar os seus 25%. Então, é um município pequeno, eu entendo o conselheiro Ivan Bonilha, legalmente ele colocou o seu entendimento, mas, às vezes, ao lado da lei, nós temos que apreciar a situação do município, o momento atual, o entendimento de que não foi este prefeito que deu causa, foi o anterior, ele vai ter que suprir uma despesa que o anterior deixou. Então, acredito que nós tiraremos do município a única salvação que eles terão para receber os recursos e, além de gastar aquilo que são obrigados, a repor o que o outro deveria ter investido e não investiu. Conselheiro Ives. Senhor presidente, apenas ainda para discutir, se for possível, porque o conselheiro Ivan, salvo engano, na parte final do seu voto, exatamente para essa finalidade que Vossa Excelência menciona, o relator, indicando o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mencionou que se situaria a necessidade da certidão justamente para os recursos a serem aplicados nas áreas de educação e saúde. Salvo engano, eu acho que na parte final do voto de Vossa Excelência, ilustre relator, me parece que constou uma observação nesse sentido. No seu voto. Não, parece-me que ele se referiu realmente. Agora, o problema é que o cidadão tem que repor os 3% que ele tem que tirar de outro lugar. Não, sem dúvida. E não da liberação de recursos para a educação. Do meu voto ou da minha discussão? Do voto. Na parte final do voto que Vossa Excelência apresentou, me parece que foi mencionado o artigo da LRF, em que menciona justamente a possibilidade de recebimento de recursos de transferências na aplicação da saúde e da educação. Me parece que esse seria, no meu entender, um ponto-chave até para a resolução dessa questão. E o artigo realmente, salvo engano, reproduz exatamente o que Vossa Excelência mencionou. É que, doutor Ives... Artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas essa é uma argumentação que ele deve apresentar ao repassador, não, né? Sem dúvida nenhuma. Eu só digo que isso viabilizaria, sim, eventualmente, se a possibilidade problema, dele, né? se for esse o problema, de em 2017 ele atingir, ou pelo menos mostrar que está tentando atingir os referidos índices. Isso não ser um obstáculo para... Exato. Não, o doutor Ives, o índice de 2017, ele está atingindo. Ele restou 3% dos recursos repassados para serem aplicados em 2016, que o prefeito anterior não o fez.
Então, ele tem que adquirir recursos de outras fontes para suprir este 3% deixados pelo prefeito anterior, que em vez de 25% aplicou 22%. Então, na verdade, ele tem que buscar recursos, não o recurso do Fundeb, porque o do Fundeb ele tem que aplicar no Fundeb, ele é obrigado a aplicar no Fundeb. Então, ele vai receber exatamente para cumprir a sua responsabilidade. Mas ele tem que conseguir recursos para suprir o 3% deixados pelo prefeito anterior. Esse que é o problema. Claro que a falta da certidão não vai impedir dele receber os recursos da saúde e da educação, mas vai impedir que ele receba recursos de outras fontes para cobrir, vamos dizer assim, entre aspas, o buraco que o prefeito anterior deixou. Então, seria uma certidão, vamos dizer, por 60 dias, e nesses 60 dias ele teria que apresentar ao tribunal, e o tribunal apreciar e aprovar como que ele vai suprir esses 3% que se referem ao ano de 2016 e não 2017. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Ives. Senhor presidente, pelo que eu vejo aqui da instrução, ainda há um problema com relação a 2017, que foi inclusive confirmado pelo ilustre relator, motivo pelo qual eu acompanho a proposta pelo indeferimento. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator, que continua com a palavra. Senhor presidente, prossigo agora para a pauta já publicada, que tem 3 processos que eu vou pedir permissão para relatá-los conjuntamente. São os protocolos 20.1683/17, 26.0582/17 e 29.1755/17, respectivamente do Poder Executivo dos municípios de Barra do Jacaré, São José da Boa Vista e Rio Branco do Ivaí. Os processos referem-se à proposta de alerta em razão da execução de despesa total com pessoal superior a 95% do limite máximo da responsabilidade fiscal. Não houve contestação aos índices apresentados nas instruções técnicas, corroboro a manifestação da COFIN e do MP e voto pela expedição do alerta com incidência das limitações já estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório e o voto, presidente. Estão em discussão? Votação. Aprovados. Protocolo 59.82.21/15 é uma tomada de contas ordinária instaurada em razão da não apresentação da prestação de contas anual do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da região do Vale do Bandeirante. Exercício 2014. Eu acompanho as manifestações da COFIN e do MP, que opinaram pela irregularidade das contas, porque, evidentemente, como já adiantei, a entidade estava obrigada a prestar contas e não o fez. Sobreleva a notar que o argumento da defesa no sentido de que no exercício de 2014 não houve manifestação financeira, além da falta de amparo normativo ou até regimental, não exime do dever de prestar contas, as quais, como bem salientado pela unidade técnica, não se resumem à movimentação de recursos financeiros. Nesse contexto, a falta de encaminhamento de documentos exigidos em instrução normativa, aliada à ausência de envio de dados ao SINHAEM, inviabiliza a análise das contas do consórcio, que, portanto, devem ser julgadas irregulares. Ainda aplicáveis ao gestor, cumulativamente, as multas previstas no 87.3, a linha A e B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou melhor, da lei do nosso Tribunal de Contas, da nossa Lei Complementar 113/2005. Observe-se, por fim, que a entidade também deixou de prestar as contas do exercício de 2015, o que ensejou a instauração de tomada de contas ordinária, número 75.1035/16, da relatoria do conselheiro Fernando Guimarães, na qual foi novamente alegada a falta de movimentação financeira. Sendo assim, acolho o opinativo ministerial,
reputo apropriada a expedição de recomendação ao consórcio para que avalie a efetiva necessidade de sua manutenção e, em sendo o caso, promova a extinção. O meu voto, então, pela procedência da tomada e pela irregularidade das contas com a aplicação das multas e expedição de recomendação. É o relatório Está em voto. discussão. Votação. Aprovado. Agora eu vou relatar, presidente, em conjunto, processo de admissão de pessoal. Foram autuadas anteriormente a implementação do sistema SIAP, instruídos pela COFAP, com base no escopo reduzido previsto na Instrução Normativa 117 e 16, são eles: o protocolo 197172/10 de Iporã, protocolo 435438/14 de Fazenda Rio Grande, 698102/14 também de Fazenda Rio Grande, o 728400/14 de Tapejara, o 1076020/14 de Marialva, o 200868/15 da Autarquia Municipal de Apucarana, o 200870/16 de Rio Bom, o 205375/16 também de Rio Bom, e também de Rio Bom o protocolo 281721/16. Em todos esses casos, a COFAP opinou pelo registro das admissões. O Ministério Público, evidentemente, como já é notório, discorda da validade da instrução normativa para esse fim, manifestando-se ao final pela necessidade de nova instrução ou pela negativa de registro. Tendo por base precedentes, meu voto é pela concessão dos registros das admissões, especificamente no que se refere ao processo 1076020/14 do município de Marialva. O registro deverá ocorrer com base na previsão contida no artigo 7º da Instrução Normativa 117, considerando que os contratos de trabalho já se encontram expirados, restando prejudicado o questionamento do órgão ministerial a respeito do caráter emergencial e da necessidade temporária das contratações. É o relatório e o voto. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Protocolo 28.1368/14, prestação de contas anual, Fundo de Previdência do município de Roncador, exercício 2013, um orçamento fixado em pouco mais de R$1.540.000, COFIN MP pela regularidade das contas com ressalva. Análise dos autos demonstra que as restrições apontadas no exame inicial da unidade técnica restaram sanadas no curso da licitação, ensejando a conversão em ressalva, de acordo com a súmula 8, e meu voto é pela regularidade das contas com ressalva. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 2094-23/15, prestação de contas anual do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Paranapoema, exercício 2014, de responsabilidade de Claudinei da Silva. Orçamento fixado R$339.000, pouco mais. As informações das últimas prestações de contas são as seguintes: já julgadas a de 2011 e 2012 pela regularidade e ainda em tramitação a de 2013. COFIN e MP concluíram pela regularidade das contas. Primeira análise, foram apontadas publicação do balanço patrimonial ilegível. No contraditório, foi suprida essa omissão, motivo pelo qual voto pela regularidade com ressalva as contas apresentadas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 237273/15, prestação de contas anual, Câmara de Paraíso do Norte, 2014, é o exercício, o orçamento pouco mais de R$1.055.000. As informações de prestações de contas anteriores de aprovação com ressalva de 2011, irregular
com aplicação de multa a de 2012, ainda pendente recurso desta decisão, 2013 regular e agora que estamos analisando 2014. Acompanho a COFIN e MP, que concluíram pela regularidade das contas, porque o único equívoco que há um erro de digitação quanto ao exercício indicado no parecer do controle interno, que fez referência a 2015, quando deveria ter feito referência a 2014. A entidade, no contraditório, apresentou um novo documento, reportando-se ao exercício correto. Então, o meu voto é pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 257010, prestação de contas, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ângulo, exercício 2014, um orçamento pouco mais de R$235 mil, COFIN e MP pela regularidade. Houve a constatação de divergência de valores constantes no balanço, que foi corrigido em seguida. Então, o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 264769/15, prestação de contas anual, Agência Reguladora de Águas, Esgoto e Saneamento Básico de Ponta Grossa, exercício 2014, orçamento de R$1.330.000. As informações de prestações anteriores 2011 pela aprovação, 2012 regular, 2013 também regular. Manifestações da COFIN nesta prestação de contas de 2014 e do MP são pela regularidade. Houve só uma falta de assinatura do controle interno, que foi sanada com encaminhamento com a posição da assinatura, e o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 263421/16, prestação de contas anual da Fundação de Esportes de Campo Mourão, referente ao exercício 2015, de responsabilidade dos senhores, são 3 gestores nesse período. Orçamento fixado em pouco mais de R$4.900.000. Informação sobre últimas prestações, 2012 regular com ressalvas e determinações, 2013 ainda em trâmite, e 2014 também em trâmite, e agora estamos analisando 2015. COFIN e MP pela regularidade das contas. Houve divergência nos valores do balanço, foi regularizada e, portanto, o voto é pela regularidade, com ressalva. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 339614/16, prestação de contas anual do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Sudoeste do Paraná, exercício 2015, orçamento de R$504.000. Prestações de contas já aprovadas foram as de 2012 e 2013. 2014 também aprovadas, inclusive fui o relator, e agora 2015. COFIN e MP manifestaram-se pela regularidade das contas e com ressalva e aplicação de multa. A multa é em razão do atraso no envio dos dados em 18 dias, referente ao encerramento do exercício, o tal cognominado mês 13, que impõe a multa administrativa. Então, meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa, presidente. Está em discussão, votação aprovada. Para discutir? Não, é só para consignar meu voto, senhor presidente, que eu não tenho aplicado a multa nesses casos. Apenas para consignar o voto. Está aprovado a proposta do senhor relator por unanimidade, com exceção da aplicação da multa, que o doutor Ives não acolhe. Que seja anotado. Senhor presidente, tenho a impressão que esgotei a minha pauta para hoje. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao conselheiro Ives, peço permissão para relatar o processo 2558-7515, que é uma prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia, relativos ao exercício de 2014, encaminhados pelo seu diretor Joãozinho Alves de Jesus, que eu pedi adiamento, e
no momento tenho condições de relatá-lo. A COFIN conclui pela irregularidade das contas, em razão de ausência de encaminhamento da cópia da lei que instituiu a forma de amortização do déficit atuarial, com a aplicação de multas do 87.3, combinado com o parágrafo 4º, e 87.1b da lei complementar. Ainda divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade. Ainda aplicação de multa 87.3, combinado com o parágrafo 4º da lei complementar. O Ministério Público caminha no mesmo sentido. Inicialmente, no que se refere à contribuição patronal ao regime próprio da Previdência, apurado no apontamento relacionado à ausência de encaminhamento da cópia da lei que institui a forma de amortização do déficit atuarial, entendemos que não deve ser objeto de exame nos presentes autos. Ainda que a contribuição patronal tenha sido reduzida para o índice de 10,24%, conforme a Lei Municipal 1240, e sendo esse percentual inferior àquele aplicado sobre a remuneração dos servidores, fixados em 11%, entendemos que tal inconformidade deve ser atacada exclusivamente nas contas prestadas pelo prefeito municipal, o qual tomou a iniciativa para a alteração na contribuição, não cabendo imputar qualquer sanção ao gestor do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia. Entendemos, então, pelo afastamento deste item. No entanto, quanto às divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, destacamos que o responsável, embora tenha apresentado novo balanço por ocasião do contraditório, sanando algumas irregularidades, remanesceu a diferença no ativo financeiro e no ativo permanente, no montante de R$ 632.830,62. Assim, nesse item, acompanhamos a instrução pela irregularidade. Na conclusão, propomos que esta Corte julgue pela irregularidade as contas do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia, exercício de 2014, de responsabilidade de seu diretor Joãozinho Alves de Jesus, em decorrência das divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, com a aplicação de multa do 87.3, combinado com o parágrafo 4 da lei complementar. É a proposta que está em discussão. Votação. Aprovado. Conselheiro Ives, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com o processo de alerta 149.00217 do município de Santo Antônio da Platina. A nossa coordenadoria indicou despesa de pessoal em percentual superior a 95% do limite, na apuração encerrada 31 de dezembro do ano passado. Foi dada oportunidade de contraditório ao prefeito, que se manifestou. As manifestações conclusivas são pela expedição de alerta. Na verdade, senhores conselheiros, o que o prefeito levanta é a possibilidade de serem descontados valores do imposto de renda retido na fonte, de pagamentos com aposentados e pensionistas custeados com recursos municipais e despesas com indenizações, licenças e auxílios. Com relação às duas primeiras situações, o manual demonstrativos fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional e a nossa Instrução Normativa 59 são claras quanto à impossibilidade de exclusão desses gastos, e quanto às verbas indenizatórias não foi anexada qualquer documentação a respeito. Por esse motivo, então, corroborando com as manifestações, o voto pela expedição de alerta com as restrições do parágrafo único do artigo 22 da LRF. Em discussão? Votação. Aprovado. Tenho a seguir, senhor presidente, uma comunicação de irregularidade 450.101.17, originária do município, aliás, originária da Coordenadoria de Fiscalização Municipal contra o município de Londrina. Na verdade, senhor presidente, eu trouxe essa comunicação com o parecer do Ministério Público, que concorda com o seu arquivamento. Na verdade, o que ocorreu foi que a COFIN levantou
como irregularidade o fato de terem sido concedidas reposições de subsídios ao prefeito e ao vice-prefeito na legislatura anterior, exercício de 2015 e 2016, por meio de decreto e não por meio de lei. E isso teria impactado, então, nos subsídios do prefeito e do vice-prefeito desse exercício de 2017, uma vez que os valores foram simplesmente repetidos. Motivo do arquivamento, no que foi acompanhado pelo Ministério Público, é que efetivamente o índice aplicado foi efetivamente o INPC, não foi a reposição, não foi superior a esse índice, então em nenhuma hipótese se fala de dano ao erário. E ainda sobre o ponto de vista formal, quanto à necessidade de lei de iniciativa da Câmara, de que trata o artigo 29, inciso 5º da nossa Constituição, o que eu verifiquei no processo é que a lei que determinou a fixação dos valores dos subsídios já previa essa possibilidade de reposição ao prefeito e ao vice-prefeito nos mesmos índices dos servidores municipais e, por outro lado, as leis de diretrizes orçamentárias de 2014 e 2015 previam expressamente a possibilidade de que essa reposição fosse dada por decreto, inclusive na dependência do índice do INPC que foi utilizado. Então, me parece que eventual impropriedade formal não teria o condão de implicar em qualquer irregularidade nesse achado, motivo pelo qual, até dando preferência ao princípio da eficiência, a minha proposta, convergindo com a do Ministério Público, é pela arquivamento do presente processo, sem prejuízo da recomendação indicada pelo douto Parquet, no sentido de que o município de Londrina observe o que dispõe o artigo 37, inciso 10º da Constituição, quando da revisão dos valores do subsídio de agentes políticos do referido órgão público, que deve ser feita mediante lei específica. Está em discussão, em votação, aprovado. A seguir, senhor presidente, o processo que me foi devolvido, eu solicito que permaneça adiado. Está adiado. Tem a seguir prestação de contas do prefeito municipal 274.370.14, do município de Xambrê, exercício de 2013, o responsável é o senhor Lucas Campagnoli. Aqui, a COFIN, após a instrução, opina pela irregularidade em função de funções da assessoria jurídica terem sido realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6, sugerindo a aplicação de multa ao Ministério Público nesse mesmo sentido. Eu aqui, respeitosamente, senhores conselheiros, eu vou divergir da instrução, na verdade essa foi a única irregularidade, e aqui o que ocorreu é uma questão polêmica, mas que nesse ano de 2013, efetivamente foi contratada a empresa TDB Via Controladoria Municipal Limitada para a prestação dos serviços de assessoria jurídica, sob a justificativa de que não haveria servidores suficientes nos quadros do município. Estamos falando do município de Xambrê. Na verdade, essa contratação foi feita, iniciada em 2013, até se prolonga até essa data. Mas o que, de início, a nossa coordenadoria observou é que no exercício de 2015, portanto, ainda na gestão do mesmo prefeito, foi feito o concurso público e admitido um servidor para o cargo de assessor jurídico. Então, do ponto de vista da constituição da organização desse setor de assessoramento jurídico, teria sido regularizado. E isso, a jurisprudência do nosso tribunal é farta, no sentido de que a posterior execução do concurso público, a nomeação de servidor efetivo, tem o condão de possibilitar a conversão em ressalva. O problema seria justamente por essa despesa gerada com essa contratação, que foi de aproximadamente R$ 32 mil, 32.110, para ser mais exato. Observando, entretanto, senhor presidente, que, de fato, na época, não havia outro servidor, havia apenas um servidor comissionado que pudesse exercer essas atividades de assessoramento jurídico, aliado ao fato de que o valor de R$ 32.110, o que implicaria num pagamento mensal aproximadamente de R$ 3.700, mostra-se compatível com o valor que foi no concurso público ofertado
ao profissional que foi admitido, valor de R$ 4.062 aproximadamente para 20 horas, ainda abstraindo-se os necessários encargos que incidem sobre esse valor. Me parece, então, que o valor da contratação por si só não teria indicado dano ao erário e prejuízo. E ainda há a indicação de que seriam 51 processos de que essa empresa teria se desincumbido. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que houve efetivamente infração ao prejulgado número 6 da nossa Corte. Entretanto, a avaliação que eu faço é que, tendo em conta a regularização desse item pelo mesmo gestor em exercício subsequente com a realização de concurso público, aliado ao fato de que essa contratação não se mostrou, sob o ponto de vista financeiro, desvantajosa ao erário, se isso efetivamente deveria macular as contas, sendo a única irregularidade, macular as contas como um todo desta gestão de 2016 do prefeito municipal de Xambrê. A minha avaliação é que, pelo que dispõe o nosso artigo 247 do Ministério do nosso regimento interno, tendo em conta que não houve dano ao erário, não houve prejuízo à execução de nenhum programa, ato ou gestão, eu entendo, sim, passível de conversão em ressalva. O que não exclui, entretanto, senhor presidente, senhor doutor Ivan, a possibilidade de aplicarmos uma multa contra esse gestor, porque efetivamente houve o descumprimento do nosso prejulgado, e até estamos falando do exercício de 2013, apenas em 2015 foi dado posse ao servidor efetivo, então me parece que a multa do artigo 87, 4G é pertinente, pelo descumprimento do mandamento constitucional do concurso público, e ainda eu observei, de acordo com informações no nosso próprio portal de informação para todos, PIT, que essa contratação perdura até a data de hoje. Então, me parece que num procedimento apartado, via PROAR, a COFIN poderia analisar a regularidade dessas contratações, considerando que, depois de 2015, houve efetivamente o aparelhamento do setor de assessoramento jurídico da Prefeitura, o que poderia dispensar, então, a contratação desses serviços. Então, o meu voto, senhor presidente, resumindo, é pela conversão em ressalva dessa irregularidade, aplicação de multa contra o prefeito, do artigo 87, 4G, e encaminhamento de cópia desta decisão à nossa Coordenadoria de Fiscalização Municipal para que, por meio do PROAR, verifique a regularidade dos pagamentos à empresa TDB via Controladoria Municipal Limitada nos exercícios subsequentes. Em discussão, votação aprovada. Tenho a seguir, senhor presidente... Acho que não tem mais nada. Eu não tenho mais nada, realmente, a pauta está atendida. Agradeço, era o que constava. A presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora. Senhor presidente, eu tenho em pauta o primeiro processo é uma tomada de conta extraordinária 413-410 de 2009 do município de Ourizona. Senhor presidente, pela ordem? Pela ordem. Não havendo objeção, eu solicitaria a vista. Vista concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, tenho na sequência um ato de inativação 463-745 de 2015. Trata esse processo de uma concessão de aposentadoria com proventos proporcionais pelo município de Marialva à senhora Matilde Maria Ferreira, no cargo de auxiliar de serviços gerais. Foi feita uma diligência, apresentados esclarecimentos e, ao final, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal conclui sua manifestação pela legalidade de registro do decreto. O Ministério Público de Contas opina pelo registro do ato, mas também pela expedição de recomendação ao Instituto de Previdência e Assistência do município de Marialva para que passe a adotar um modelo de declaração de não acúmulo de proventos e cargos e empregos contido na Instrução Normativa 98 de 2014 desse Tribunal de Contas. Eu apresento uma proposta acolhendo essa sugestão do Ministério Público e acompanhando as duas manifestações pela legalidade de registro com a recomendação indicada. Está em discussão. Votação aprovada. Tenho na sequência
5 processos de admissão de pessoal que foram analisados todos segundo a Instrução Normativa 117 de 2016, e em todos esses processos a manifestação da unidade técnica é pela legalidade de registro, e do Ministério Público segue o padrão, em alguns casos propondo diligência, necessidade de nova instrução e negativa de registro alternativamente. Os processos são o 247 e 260 de 2012, do município de Borrazópolis, edital número 12 de 2011, 391-003 de 2013, admissão do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Abatiá, o edital número 1 de 2013, processo 37146 de 2014, admissão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o edital número 135 de 2011, processo 419634 de 2016, admissão do município de Rebouças, o edital número 1 de 2014, e o processo 530560 de 2016, admissão também do município de Rebouças, o edital número 1 de 2014. Então, senhor presidente, em todos esses processos, acompanhando a unidade técnica, a proposta que faça é pela legalidade de registro. Estão em discussão? Votação? Aprovados. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Esta presidência agradece Vossa Excelência e deixa a palavra livre. Ninguém querendo fazer uso da mesma, convoco uma próxima sessão para dia 9 de agosto, próxima quarta-feira, às 14 horas, horário regimental, que será a 27ª sessão ordinária desta Câmara. Levanta-se a presente sessão.